capítulo 24, livro de Êxodo. O tema é Aprendendo com a Palavra. Isso é grandemente importante. Aliança de Deus com Israel. Israel é o povo de Deus, porque foi o nome de Jacó. Você não será mais Jacó, e sim Israel. Então dali nasce o povo de Deus. Vamos ler responsivamente para que você possa também guardar no seu coração uma porção desta palavra. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Verso 2 diz: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Verso 12. Levantou-se Moisés com Josué, importante você ver esse detalhe agora. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos orar. Nosso Pai, é um grande privilégio para nós termos a Tua palavra. Privilégio, Senhor, no sentido de que só vamos errar
se nós tomarmos a decisão de errar. Porque a tua palavra, ela tem nos ensinado e nos ensina sempre, nos mostrando como deve ser o comportamento. E a tua palavra também nos mostra que o Senhor não é uma brincadeira. O Senhor é um Deus todo-poderoso, dono de todas as coisas e que pode mudar todas as coisas. Que possamos, ó Deus, ter um coração voltado para o Senhor e para a palavra, para podermos aprender a viver com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, com a tua graça. Ajuda-nos com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Eu sou uma pessoa que tenho uma admiração muito grande por pessoas que estudam e que se esforçam nos estudos. Há pessoas que lutam com muita força para poder estudar, e nós sabemos que estudar, ela exige muito daqueles que estudam. Às vezes o jovem começa a estudar e quando ele termina aí o fundamental, ele quer parar, ele quer desistir, porque dali por diante vai apertar mais a vida dele para estudar. E se a pessoa quiser alcançar um degrau mais alto, ela vai ter que deixar para trás algumas metas que ele tinha anteriormente. Ele vai ter que deixar para trás namoro, ele vai ter que deixar para trás muitas coisas, sair diversão, para se dedicar ao estudo, para que ele possa, quando alcançar uma idade, ele ter uma estabilidade melhor para o dia a dia, para o viver. E isto principalmente nos grandes centros. Nós sabemos que isto exige muito. E eu dou parabéns àqueles que se esforçam, porque é realmente trabalhoso estudar. Quando você lê um texto como esse, como nós temos falado, para mim tem sido uma experiência de grande riqueza, porque agora eu estou recebendo coisas novas ao ler novamente este livro, pois eu estou parando para receber de Deus algumas revelações, pois Ele tem muito mais para dar aos seus filhos. E às vezes você lê a palavra passando assim de uma maneira muito corrida, sem parar, até porque nós não damos tempo para isto. Nós somos pessoas às vezes muito inquietas para estudar. Eu normalmente em casa de manhã eu gasto 3 horas, às vezes mais, um pouquinho, sentado na minha mesa, escritóriozinho que eu tenho em casa, estante atrás das minhas costas cheio de livros, mas eu gasto ali às vezes 3 horas seguidas sem me levantar, completamente envolvido naquilo que eu estou estudando. Porque se eu não fizer isto, eu não vou conseguir entender. Você não pode se crescer na vida espiritual, que não é uma fantasia, se você não der um tempo maior para Deus. Nós gastamos um tempo muito
desnecessário, muitas vezes, que é ficando na frente de uma televisão, vendo coisas que você está olhando, mas não está vendo nada. Você está ali, sabe o que? Distraindo sua mente ali, pensando outras coisas. Esse tempo é um tempo prejudicial para a gente. Quando você gasta esse tempo jogando fora ali na frente de bobagens, na frente de coisas que não têm fundamento. E você pode ver que quase sempre ninguém para ouvir palestras. Quer ouvir bobagem, movimentos. E isto faz parte, porque a pessoa não quer gastar tempo na sua mente para estudar, parar. A Bíblia, portanto, se você não der um tempo na sua meditação, e não adianta você pegar aqui e, eu já li 10 capítulos, não funciona dessa maneira. Procure fixar um capítulo por dia. Lê 2, 3 vezes, volta. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, se você tem dificuldade às vezes de entender uma palavra, vai no dicionário, pega lá e vê o que significa aquela palavra, para você entender aquilo que Deus quer falar. Moisés foi chamado por Deus para fazer a transição, tirando o povo do Egito e dar para eles a preparação para poderem ser organizados. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Moisés tira um povo de dentro do Egito completamente, com a mente completamente distante de Deus, porque eles ficaram muito tempo, uma geração que nasceu lá, que não conhecia Deus, conhecia todo o sistema do paganismo, mas não conhecia Deus. Moisés pega e nós estamos falando de uma quantidade enorme, eles pegam ele, vão com eles, você descobre que quando eles tiveram que enfrentar, atravessar o mar, eles reclamaram. Quando chegou lá na frente não tinha pão, começaram a reclamar. Quando não tinha água, por quê? Porque eles estavam acostumados a receber pão e água, comida e trabalho. Eles só sabiam disso, porque eles eram escravizados. Eles não tinham outra perspectiva de vida. E ali Moisés estava dando para eles, dentro daquele cenário, ele estava ensinando, olha, vocês passaram um tempo enorme lá, mas agora Deus está tirando vocês para formar a nação dele, para formar uma geração para ele, e vocês fazem parte agora dessa geração, mas ainda assim teve que morrer uma quantidade no deserto que lutavam para não querer aprender. Daqui você vê um versículo muito interessante aqui que você leu. Você veja que foi uns anciãos, mas ele chamou alguns jovens para poder fazer o trabalho. Portanto, eles tinham que ser organizados e dando o nome da nação, povo de Deus, não só com a lei civil, porque aqui se você ver, você está com a Bíblia aberta, tá? Não está cochilando não, tem certeza? Olha o capítulo 21, leis acerca de servos, isso é lei civil, leis acerca da violência, capítulo 22, leis acerca de propriedades, capítulo 22, verso 16, leis civis e religiosas, capítulo 23, testemunho falso e a injúria, deveres dos juízes, ano do descanso, porque eles não sabiam o que era isso, precisava ter um ano de descanso, e falando sobre o sábado, que não é o sábado da semana, sábado é dia de descanso, não é o domingo, segunda, terça, não é isso. Sábado é dia de descanso, não é o sábado.
E aqui fala das 3 festas e Deus promete a posse da terra. Então, no capítulo 23 e verso 20, dá uma olhada agora para aí, por favor. Capítulo 23, verso 20. Depois que Moisés passou para ele toda essa orientação das leis, você veja no capítulo 23 e verso 20, olha o que Deus fala para ele. Moisés ensinando: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho que leve ao lugar que tenho preparado. Versículo 21, o que ele diz? Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha para mim, olha para mim. Quando você vê meu anjo irá, Deus colocava o anjo, e este anjo tinha autorização divina, era o próprio Deus dando a orientação, porque Deus não podia aparecer a eles, porque eles não poderiam suportar. Deus então comunica. Olha que coisa fantástica. Eu estou dizendo para você que gosta de estudar, parabéns. Mas se você não gosta, vai aprender a partir de hoje também. Agora no verso 22 ele diz assim: mas se diligentemente ouvirdes a voz e fizer de tudo que eu disser, qual é a promessa? Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha, porque às vezes a gente lê um versículo desse assim, fica só... Você tem que ver o contexto maior. Ele está dizendo de uma proteção que ele iria colocar sobre aqueles que andassem debaixo da sua guarda. Versículo 23. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus. E o que acontece? E eu os... E aqui ele coloca algumas especificações: não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem fará conforme as suas obras, antes destruirá totalmente e despedaçará de toda a sua coluna. E versículo 25 ele diz assim: servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o quê? A vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Olha que proteção, irmãos, olha a proteção que Deus estava oferecendo. Eles precisavam obedecer, eles precisavam, isso aqui é para quem obedece, eles tinham que obedecer, porque se não obedecesse, estariam desqualificados daquilo que o Senhor diz. Olha para mim, o nosso grande problema hoje como cristão é que nós não somos bons nesse negócio de obedecer. Nós somos fracos. A gente obedece, mas na marra. Sabe por causa de quê? Porque nós somos especialistas em colocar desculpas para nós mesmos. Diga para o irmãozinho, a gente tem muita peninha da gente, né, irmão? Fala com ele aí. Ah, Deus sabe que eu sou fraco. Ele gosta desse consolo. Deus sabe, Deus deve falar assim, aqui na sua... Então nós estamos falando. Mas isso foi naquela época. É o quê? O quê? É naquela época, é? Você quer uma coisa atual? Quer?
Quando Jesus nasceu e que preparou seus discípulos, ele preparou as mesmas leis. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que chamamos o Sermão do Monte. Então, se você não enquadra lá, enquadra nesse. E eu vou dizer a você, você sabe quantos versículos tem nos 3 capítulos? Quem sabe, levante a mão. Ninguém. Perdeu. 110 versículos. Compõe 110 versículos o Sermão do Monte, onde Jesus tem o mesmo contexto destas leis de Moisés. Tem o mesmo contexto. Se você depois, não agora, não abre agora não, que senão você vai se perder. Mas depois você pega em casa, depois do almoço, que você acabar de comer, encher bem a barriga, leia os 3 capítulos. Vai ficar cochilando. Versículo 25 ainda do capítulo 23. Servireis ao Senhor vosso Deus. Ele estava dizendo, esta é a condição que eu ofereço. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele fará o quê? Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos seus dias. E ele diz aqui, irmãos, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo, onde entrar, farei todos os teus inimigos te voltem as costas. Irmãos, santos irmãos, tudo isso aqui acontece hoje. Se você manter uma vida de retidão a Deus, uma vida correta, não há inimigo que te resista, porque o Senhor vai pelejar por você. Ele continua sendo o mesmo Deus, que tem as mesmas propostas para o dia de hoje. Mesmo. Não tente, por favor, jogar o Velho Testamento no passado, não faça isto. Isso é o lugar para pisar, para você chegar ao novo. Ninguém chega à faculdade se não passar pelo jardim da infância, fazer brinquedinho de cera, faz um ozinho redondo, depois bota uma perninha que é o A. Ninguém chega a uma faculdade sem isso, sem você passar pela base. Ninguém chega a conhecer profundamente Deus se você não conhecer a base, a palavra dele. E muitas vezes nós nos negamos a aprender a palavra dele. Portanto, é de grande valor para nós ver estes princípios estabelecidos por Deus no capítulo 21, 22 e 23. E vemos a base da lei civil, e no final do capítulo 23, verso 20, Deus promete a posse da terra, foi o que nós acabamos de falar agora. E o cuidado que ele teria em conduzi-los nesta jornada e dar instrução ao povo, isto é importante, pois o povo viram os sinais. E agora, quando chega no capítulo 24, ele vai começar a trabalhar de uma outra maneira.
após a lei civil, nós vamos agora, Deus fala para Moisés dar início à lei espiritual, chamando o povo a se envolver com os bens para a construção do tabernáculo e dos valores que temos aqui no capítulo 25. Quantos lembram, ouça o que eu vou te dizer agora. Quando o povo saiu do Egito, olha para mim, todos podem olhar para mim, olha para mim. Quando o povo saiu do Egito, antes de saírem de lá, Deus falou uma palavra para as mulheres. Eu estou falando de quantidade de mulher mesmo, porque o povo de Deus produz muito. O que Deus mandou que elas falassem com as vizinhas? Eu vou ter que levar o microfone para te perguntar. O que é que Deus falou? Você está vendo como é que a gente estuda, mas passa por cima e não guarda? O que é que ele falou? Antes de você sair, você pede àquela mulher ouro, prata, veste bonita, peça tudo de valor. Porque eu vou mandar um terror que quando eles verem aquela turma morrendo, eu vou te dar tudo e vai dizer, sai daqui. Para que Deus faz isso? Para que, Cosme, que Deus fez isso? Grinaldi, para que Deus fez isso? Geraldo, por que Deus fez isso? Agora eu quero saber se o coração de vocês não ficarem envolvido com esse ouro e estão segurando. Agora eu quero saber quem é vocês. Por isso que ele diz, cada um traga ouro, tudo que tiver, porque eu vou precisar fazer os objetos. Deus trabalha desta maneira. Você lembrou do que estava lá atrás? Foi isso que ele falou. Agora no capítulo 24, que nós acabamos de ler, no verso 5, enviou alguns jovens dos anciãos dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício passivo. Por quê? Porque ainda não tinham sacerdotes. E essa turma nova, ele estava tendo a primeira experiência para eles aprenderem. Para eles aprenderem a ser oficiais de Deus. Por que o jovem? Porque aqueles jovens nasceram no deserto. Não vieram de lá. Jovens que eles estavam sendo preparados para daqui a pouco ser os sacerdotes. Olha que coisa fantástica. Quando você começa a entender a palavra de Deus dessa maneira, irmãos. Isso muda o contexto. Muda completamente. Então o Senhor disse, Ele dá essas leis para se envolver com os bens, para a construção, isto é, de suma importância. Moisés chama então jovens para dar início à preparação para selar a aliança. E esta aliança, qual foi a aliança aqui? Primeira aliança. Precisava aspergir o sangue. Eles mataram os animais, deram o sangue, colocaram na bacia, e a Bíblia diz que Moisés aspergiu sobre o povo. Foi a primeira vez que aparece esse fato, que era a preparação que eles precisavam. Mas ali tem uma um veiozinho lá na frente, que vai bater lá no Calvário. A morte de Cristo. Jesus disse, a nova aliança no meu sangue. Mateus 26 e 26. Ainda está acordado? Quem está acordado, diga amém. Quem está dormindo também, diga amém.
Jesus ainda não tinha morrido. Capítulo 26 de Mateus. Ministração da ceia, verso 26. Obrigado porque você tem a sua Bíblia, obrigado porque você está lendo. Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus só abençoa quem tem interesse na sua palavra, quem abre o coração para ouvir. Ah, pastor, mas eu já sei de tudo isso. Graças a Deus que você vai acrescentar mais algumas coisas. E eu vou te dar um versículo bíblico. Ensina o sábio e ele se tornará mais sábio. Sábio é aquele que está sempre aberto para aprender. E não é sábio quem já diz que sabe tudo. Esse não é nada. Vamos lá, versículo 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha para mim. Meu Deus, como entender isso? Ele pegou o pão, partiu com a tua, esse é meu corpo. Uma palavra profética. Ele estava profetizando da sua própria morte, seu corpo que seria entregue. Continuando. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todo, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de quem? De muitos. Para quê? Para a remissão dos pecados. Ele estava ali dando uma amostra daquilo que ele faria, que era o sacrifício, que ele iria entregar a sua própria vida, e o sangue seria a base desta nova aliança. Então Moisés, aqui no capítulo 24 de Êxodo, ele diz assim, versículo 7: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que os falou o Senhor, faremos. Tudo isto. E agora no verso 8 diz: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Isto seria um selo da promessa que ele estava fazendo aqui com eles. Porque Deus, ouça bem, Deus é um Deus de aliança e de promessas. E Ele não tem promessas para jogar fora, promessas para aqueles que o aceitam como Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Irmãos, isso é importante demais. Tudo isso aqui está dando uma amostra para o que iria acontecer lá na frente mais. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Ah, pastor, já estudei isso lá no CIAB, que maravilha, graças a Deus. Ah, já estudei no CETEB, aleluia, que maravilha que você está estudando. Obrigado em saber que você se interessa. Capítulo 9. Esta é uma linguagem extremamente profética e que a gente precisa entender. Capítulo 9 de Hebreus, não vou ler o texto todo, porque fala, o sacrifício de Cristo não se repete, ele é perfeito e eficaz, no verso 11, que está escrito antes, né? O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Está dizendo, é o último. Nova aliança não iria mais ter animais. Olha para mim agora. Pode olhar um bocadinho? Olha para mim, olha. Sem críticas,
só para você constatar. Por que é que o diabo exige dos seus seguidores que levem uma galinha, um cabrito e mate? E derrame o sangue daquele animal? Porque é uma imitação lá do início da Bíblia. Ele não se contenta com a sua derrota. Ele ainda quer receber honras, mas só dá a ele honras quem não conhece a Deus. Ouça, quem não conhece a Deus é que honra, é que... Eu às vezes vou para o Rio, e quando chega ali no Trevo das Margaridas, do lado esquerdo, tem umas pedras ali, às vezes o sol quente, um monte de gente ali, ajoelhado, fazendo sacrifício. Essas pessoas não sabem que Cristo já pagou o sacrifício. Vivem de maneira cegas. Daí a razão de termos que pregar o Evangelho. Por quê? Porque o diabo quer honras que só é para Deus. E ele exige para ele essas honras. Vamos lá, só para você entender um pouquinho, eu vou parar daqui a pouquinho. Capítulo de número 16 de Hebreus. E agora vamos ler aqui alguns versículos. 16 a 22. Diz assim: porque onde há testemunho, 9:16. 9. Alô, capítulo 9, 16. Vamos lá. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha o quê? Olha para mim agora, deixa eu explicar isso. Testamento é quando uma pessoa vai no cartório, olha para mim, não continua lendo não. Vai no cartório e ele assina uma escritura dizendo que os seus bens, com a sua morte, vai pertencer a fulano, fulano, fulano. Isto quer dizer que quando ele morrer, não tem necessidade de escritura, porque já foi feita uma escritura antecipadamente. Agora, enquanto a pessoa que fez o testamento não morre, o testamento não tem valor. Olha que coisa fantástica. Bíblico. Pois um testamento, verso 17, só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto viver o testador. Pelo que nem a primeira aliança, olha, foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue do bezerro e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio povo, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então agora nós temos aqui um ponto. Hoje a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados não é pelos nossos méritos, é porque Cristo ofereceu. E agora sim, quando você aceita ou recebe Cristo como seu Senhor, aquele sangue derramado por Jesus
é que vai perdoar os seus pecados e os meus diante de Deus. Porque Deus não vê você, Deus vê Jesus em você. E quando você aceita Cristo como seu Senhor, Deus olha para você, não você, mas Cristo, porque Ele vê o perdão que foi dado através do sangue de Jesus. Por isso o sangue é importante nós entendermos esta palavra. Importante a gente entender. Eu vou terminar. Deus chama Moisés ao Monte Sinai e traz os princípios para a adoração. O povo agora precisava aprender que vida entregue é necessário para Deus. Impossível servirmos a Deus se não entregarmos a nossa vida ao controle dEle. Daí vem o Espírito para nos ajudar. Então, se você pegar agora e olhar para o capítulo 25, Deus manda trazer ofertas para os tabernáculos. Então, o povo agora já tinha uma noção. E aqui no capítulo 25, verso 3 diz: esta é a oferta que dele recebereis. O quê? Ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, camesim, linho fino, de pelo de cabra, pele de carneiro, tinta de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiária para o óleo, de unção para o incenso aromático, pedra de onique, pedra de engaste, para a estola sacerdotal, para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. E agora o povo tinha uma nova visão, não das leis civis, mas da lei espiritual. E daí surge os elementos que compõem o tabernáculo de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos cada dia dar um passo acima, avante, para entendermos mais essas coisas de Deus. O povo precisava aprender, como eu e você precisamos aprender. Uma pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, não basta, eu levantei a mão, passei pelas águas. Isso é o primeiro passo. Você recebe instrução, você recebe orientação, mas uma coisa você precisa, como eu preciso, ter uma dedicação diária da minha vida a Deus. Porque hoje a minha vida e a sua vida deve ser uma oferta agradável a Deus, permanente. E nesta oferta não é lata, é oferta do melhor do que eu sou